Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai buscar a resolução de de uma sabedoria matemática das relações materiais que é expressa a partir das relações materiais dos homens que aprenderam a trabalhar a matéria, investigando a matéria em suas composições, em suas associações. Bom, e todas as matérias, elas de certa forma tornou números, né? Esses números, eles são previstos a partir de uma relação considerada, né? Eles são previstos é, em sabedoria, né? Eles são uma unidade de trabalhar o valor da matéria, né? Então, se a gente tem a matéria, né? Para a gente trabalhar o valor da matéria, a gente começa a utilizar números, né? Porque os números eles conseguem ser ferramentas muito úteis para as pessoas considerarem, né? Por exemplo, o 2 é diferente do um porque o 2 ele representa duas vezes o 1. Então, quando a gente fala 2, opa, então 2 já arquivamente no seu processamento já vira e fala assim, opa, é maior do que 1. Né? Então, existe esse lado de coordenada de sentimentos a partir das contas. E a gente faz contas de várias formas. Uma delas são contas lógicas de coisas que ainda nem aconteceram, né? Só que com uma certa coleção de informações, a gente consegue montar a previsão daquilo que está para acontecer. Isso trouxe muita relevância para o ser humano, porque isso é como se fosse mágico. Só que é claro que isso é hoje em dia visto pelo lado da ciência, pelo lado da matemática, pelo lado da operação e lógica, né? E da lógica. Tá, então se a gente tem números agora, dando essa relação, fundamentando esse valor para a gente, esses números eles conseguem ser negociados, né? Porque eu consigo fazer a pessoa desaparecer um valor ou aparecer um valor a partir da comunicação desses números. E isso se tornou um esporte, né? A comunicação, aparência, desaparecência se tornou um valor. E na verdade isso sempre era, né? Nessa utilidade do ser humano de sobrevivência. Né? Pensa bem para você ver. Se algo está doendo, você tenta desaparecer a dor. E quanto está doendo, né? Opa, se o quanto está doendo, ela equivale a uma expressão de desvio do padrão do seu organismo, né? Se você conhece o padrão do seu organismo, quando ele não está em dor, tudo aquilo que desvia desse organismo, dessa organização, começa a valer para a dor. E a organização, né, você voltar ao padrão, é uma operação, né? É uma divisão de dor, é um consumo dessa informação, desse valor, né? Bom, e isso a gente tem trabalhado tecnicamente
tem trabalhado consideravelmente, porque a gente sempre é um. Porém, aquilo que é diferente de nós, aquilo que aparece diferente do um que a gente é um valor, é uma substância. E aí, quando a gente se pega precisando dividir esse valor, essa substância que apareceu em nós, a gente começa a olhar para os esforços da divisão. Um dos esforços da divisão é a consideração numérica, que é maior, que vai me trazer essa divisão o mais fácil possível. Então, hoje a gente vai falar sobre o MDC. O MDC é o máximo divisor comum. Então, prestem bem atenção, né? Se a gente sempre é um ser humano, né? Somos sempre um. Aquilo que soma em nós é uma substância, é um valor, né? Aparece como valor. Toda a soma que desvia esse um sinaliza para nós um valor. Só que a gente tem noção que esse valor ele é finito. Por quê? Porque ele não há como a gente ligar infinitamente a um valor. Né? A gente não consegue consumir um valor ao infinito. Ok? A gente já está tentando há muitos anos, mas não consegue. Já é previsto, né? Cientificamente. Mas a gente consegue trabalhar o valor para elevar ele ao máximo expoente possível dessa divisão. O MDC. Né? Ou seja, quando a gente tem essas duas substâncias, quando a gente pega o maior número que consegue dividir os dois ao mesmo tempo, a gente tem uma escala prevista da possibilidade associativa. Ou seja, isso aqui vai mostrar para nós até quanto esse valor vai ser desviado para esse organismo. Então, até quanto, né? Até quanto? A partir dessa escala. Bom, e aí isso é muito importante, porque isso nos faz a sabedoria do equilíbrio de um valor. A gente começa a ter a sabedoria do potencial de um valor. E a gente coleciona isso porque a gente, na natureza, a gente sempre vai atrás de potencial. Então, a partir desses experimentos que a gente começa a anotar o potencial de valor, a anotar o valor, né, em potencial desse organismo, né, ó. A gente consegue um divisor que é comum a esse valor dentro desse organismo. Então a gente sabe o quanto vai durar esse valor. Né? Isso é excelente, é muito bom saber disso. E a matemática ela trouxe para nós uma técnica, né? A técnica da contagem para aplicar esse conhecimento a formas. Hoje a gente vai aprender essa forma que a gente é levada ao máximo divisor comum. O máximo divisor comum, ou o MDC, corresponde ao produto dos divisores comuns entre dois ou mais números inteiros. Então aqui a gente tem um número inteiro
e aqui a gente tem outro número inteiro, né? Então a gente tem dois números inteiros. E aí desses dois números inteiros, né, a gente vai estabelecer uma conexão. Essa conexão, essa porta, esse valor, ele se dá por um número que denomina os dois ao mesmo tempo, né? Então, qual que é o maior número que denomina os dois ao mesmo tempo? Aí a gente sim vai ter uma montagem denominada comum, né? Porque isso é um previsto, né? Ou seja, a gente consegue calcular o potencial de conexão a partir dessa classificação, a partir dessa denotação, né? Então a gente consegue ver até mesmo essa realidade trabalhando com a imaterialidade lógica dessas características. Lembre-se que os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero, né? Os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero. Por exemplo, o número 12 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Então, esses são os números com potencial de conectar essa substância a outra. Porque a conexão, ela divide, né? A gente já aprendeu na química que a gente tem uma moléculazinha que ela tinha 4 coisas aqui, ó, na sua camada orbital. Só que ela quis ligar com outra, né? E aí o que acontece? Se ela quis ligar com outra, né? De certa forma, o que vai acontecer? Né? Vai haver compartilhamento disso daqui, ó. Então isso aqui vai se tornar 1 por compartilhamento. Compartilhamento transforma 2 em 1. Né? Por exemplo, vamos comprar algo junto, eu e você, aí esse algo vai ser meu e seu. Beleza? E como que eu vou saber se esse algo que vai ser meu e seu, esse algo que a gente vai compartilhar, esse algo que a gente comprou junto, vai ter potencial de conexão entre eu e você. A gente vai conseguir utilizar eles. Ó, se vocês dois não organizarem períodos de utilidade para isso e serem justos com esse período, pode ser que, por exemplo, você dá o valor para isso, né? Porque vocês compraram junto, você coloca o valor igual a 100. E o seu colega dá o valor para isso igual a 25, né? E aí o que acontece? Dá para vocês, né, interagirem entre si para combinar sobre esse valor, quem vai ficar com isso e o período que vai ficar. Logicamente, o que dá 100 de valor para isso vai querer ficar mais tempo, né? E aí, olha só, qual que é o máximo divisor entre esses dois números, né? Esse máximo, ele vai mostrar para nós, né, de certa forma, o desenvolvimento desses empréstimos, dessa relação de compartilhamento, né, da mesma substância. Porque vai ser o valor que vocês dois dão junto, né? Aquilo que vocês conseguem respeitar juntos, né, dessa substância. Então isso vai ficando interessante nesse modo. Quando é um número
quando um número tem apenas dois divisores, ou seja, ele é divisível somente por um, e por ele mesmo, eles são chamados de números primos. Vale notar que todo número natural possui divisores. Então isso aqui vai ser muito importante para nós, os números primos. Né? Porque ele mostra para nós que existem números, né, que ao realizarem esse compartilhamento, ao usarem da divisão, né, o que acontece? Eles vão ser divisíveis por um ou por eles. Então, esses são números que não são bons divisores, né? Dependendo da análise quantitativa da progressão de manter esse estado de divisão, né? Não é à toa que a gente, quando casa, a gente forma um par, né? Vale notar que todo número natural possui divisores. Mesmo o menor divisor de um número será sempre o número 1. Então, por que a gente não está aprendendo o menor divisor de um número? Porque o menor divisor de um número é 1, né? O 1 ele é o menor divisor de um número. Por sua vez, o maior divisor do número é o próprio número. Então, o menor e o maior divisor de um número é o número, né? Então, o que acontece? Os primos, eles são inscaláveis, né? Você não consegue escalar um número primo. Por quê? Porque você não consegue dividir ele, você não consegue operar números primos. Ele está sempre, né? Se esse aqui é um número primo, ou nome que imprimiu, né? Um nome primo, o primeiro nome, ele só vai estar entre o máximo e o mínimo potência de divisão, né? Então, você só tem dois contextos para o número primo, né? Ou ele é o máximo, ou ele é o mínimo. Ou ele é o sim, um sinalzão, né? Ou ele é o não. Só isso. Ele não é o mais ou menos, não dá para programar, né? O menor divisor de um número será sempre, além do MDC, temos o MMC, mínimo múltiplo comum. Corresponde ao menor número inteiro positivo de dois ou mais números inteiros. Menor número inteiro positivo de dois ou mais números inteiros. Então é o menor número que consegue operar entre dois números, por exemplo, 3 e o 6. E aí a gente tem aqui, ó, o menor número que pode operar os dois é o 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18, né? E aí, se a gente dividir por 3, ele volta a ser o que ele era. Então, isso aqui, ó, é a operação. Você faz uma camada contínua. É como se você crescesse nessa fração, por exemplo, 3 sextos. Né? Você consegue, se esse aqui é você, ó, o 3 sextos é você nessa idade. Você consegue sobreviver, ganhar saúde, se tornando o 9, 18. Ok? E aí você se torna esse pessoa aqui, ó. Você cresceu em progressão aritmética com 3, né? Aqui, ó.
isso é o menor múltiplo comum. É o quanto que espera que você vai crescer, né? No mínimo possível, né? Por exemplo, aqui, ó. Tem isso aqui, um organismo vivo. E aí você tem, ó, o crescimento até o máximo crescimento possível, né? Observando essa fração. Atenção, o zero não é divisor de nenhum número. Ok. Eu vou precisar de dar uma paradinha aqui e logo eu volto continuar a gravar esse vídeo. Um abraço para vocês e fui!